Você já sentiu que sua casa está carregada, como se houvesse algo invisível influenciando o ambiente? E se eu te dissesse que Jesus revelou exatamente o que acontece quando permitimos que o Espírito Santo governe nosso lar? Imagine viver em um ambiente onde a paz reina, onde cada decisão é guiada por Deus e onde sua família experimenta milagres diariamente. No vídeo de hoje, você vai descobrir verdades poderosas que podem transformar sua casa em um santuário da presença de Deus. Mas atenção, essa mensagem não é para qualquer um. Somente aqueles que realmente desejam uma mudança espiritual profunda entenderão o impacto dessa revelação. Então, antes de mergulharmos nesse conhecimento essencial, já deixe seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa palavra e inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos transformadores. Agora, vamos para a primeira revelação de Jesus sobre o Espírito Santo e o governo dele sobre o nosso lar. Em momentos cruciais de sua caminhada na Terra, Jesus fez promessas poderosas que seriam cumpridas após sua ascensão aos céus. Entre essas promessas, a mais significativa foi a de enviar o Espírito Santo para habitar em nós e nos guiar. Em João 14, 16, 17, ele diz: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós." Essa promessa de Jesus não era apenas para os discípulos da época, mas para todos nós. Ele sabia que sem a presença do Espírito Santo, os cristãos não teriam a força necessária para viver segundo a sua vontade. O Espírito Santo, portanto, não é apenas uma presença invisível, mas um consolador e guia que Jesus enviou para que tivéssemos uma vida cheia de poder, direção e paz. O que isso significa para nós hoje? Quando permitimos que o Espírito Santo governe nossa casa, estamos permitindo que ele transforme cada aspecto de nossa vida. O Espírito Santo nos ensina a viver em harmonia com os princípios divinos, nos revela a verdade e nos dá sabedoria para tomar decisões em meio às dificuldades da vida cotidiana. Em Atos 1:8, Jesus reforça a importância do Espírito. "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra." O poder do Espírito Santo não é apenas para os momentos de grande espiritualidade ou para missões extraordinárias. É um poder que pode transformar o cotidiano de nossa casa. Ele nos dá o poder de viver de maneira diferente, de experimentar a paz em meio ao caos, de agir com amor e sabedoria em situações desafiadoras. Agora, você já parou para pensar no impacto dessa promessa na sua vida diária? Quando permitimos que o Espírito Santo governe nossa casa, não estamos apenas acolhendo a sua presença, mas também recebendo o poder que ele oferece. Quando falamos em permitir que o Espírito Santo governe nossa casa, não estamos apenas nos referindo a um ato simbólico ou a uma oração ocasional. Isso é um convite diário e constante para que ele seja o Senhor de todos os aspectos de nossa vida familiar, financeira, emocional e espiritual. Mas o que isso realmente significa? Em primeiro lugar, permitir que o Espírito Santo governe nossa casa é abrir espaço para ele de maneira prática. Ele não força a sua presença, mas está esperando que nós o convidemos a cada momento. Quando Jesus fala em João 14, 23, ele nos lembra: "Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos morada nele." Isso significa que, ao amarmos e obedecermos aos ensinamentos de Cristo, abrimos as portas para que Deus e o Espírito Santo façam morada em nossa casa. Não se trata de um conceito abstrato, trata-se de uma mudança real em como agimos no dia a dia. Como isso se manifesta no cotidiano?
Permitir que o Espírito Santo governe nossa casa envolve várias práticas cotidianas, desde as pequenas atitudes de paz, como resolver um conflito com sabedoria, até a maneira como lidamos com as finanças da casa. A presença dele transforma a nossa visão sobre tudo. O trabalho, as relações familiares, a educação dos filhos, a maneira de tratar o cônjuge, os amigos e até os inimigos. Em Efésios 5, 18, 20, somos orientados a: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa que, ao permitir que o Espírito Santo governe, nossa casa se torna um ambiente de louvor, gratidão e alegria. Não estamos mais regidos por influências externas, como o estresse ou as distrações do mundo, mas pelo amor de Deus que nos guia a agir com bondade, paciência e sabedoria. Você já imaginou sua casa como um lugar de adoração constante? Quando o Espírito Santo governa, ele transforma até os momentos mais simples em oportunidades para glorificar a Deus. Isso não é sobre ser perfeito, mas sobre permitir que ele atue em cada área de sua vida, trazendo paz e harmonia onde há discórdia e confusão. Quando o Espírito Santo assume o governo de um lar, ele não apenas muda o ambiente espiritual, mas também traz transformações visíveis e práticas que todos podem perceber. Não é algo secreto ou escondido, mas um processo de santificação que reflete em todas as ações, palavras e atitudes dos membros da casa. Vamos olhar para alguns sinais claros de uma casa que está sendo governada pelo Espírito Santo. Paz que excede todo entendimento. Em Filipenses 4:7, encontramos a promessa de uma paz sobrenatural, que só pode vir de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando o Espírito Santo governa uma casa, a paz de Deus se torna evidente. Não significa que não haverá mais conflitos ou desafios, mas mesmo em meio às dificuldades, a paz de Deus permanece. As discussões são resolvidas com compreensão, não com raiva. O perdão se torna uma prática diária, e os corações estão mais dispostos a restaurar os relacionamentos. Fruto do Espírito. Em Gálatas 5, 22 e 23, Paulo descreve o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Se o Espírito Santo governa nossa casa, esse fruto se manifesta de forma evidente em nossas interações diárias. Em uma casa onde o Espírito Santo tem liberdade, o amor é genuíno, a bondade é abundante e a paciência se torna uma virtude cultivada, mesmo quando as pressões da vida tentam tirar o nosso foco. O temperamento de cada um muda e os membros da casa passam a refletir mais o caráter de Cristo. Desejo por santidade e justiça. Uma das marcas de uma casa governada pelo Espírito Santo é o desejo constante de viver de acordo com os princípios de Deus. Em 1 Pedro 1,16, somos chamados a ser santos porque eu sou santo. Quando o Espírito Santo governa, há um desejo profundo de buscar a santidade em todos os aspectos da vida familiar. Isso se traduz em escolhas mais justas, em rejeitar práticas pecaminosas e em viver com integridade. A presença do Espírito nos inspira a fazer a vontade de Deus, não por obrigação, mas por um desejo genuíno de agradá-lo em tudo. Uma atmosfera de adoração e gratidão. Em Colossenses 3,16, somos exortados. A palavra de Cristo,
habite ricamente em vós, em toda sabedoria, ensinando e admoestando-vos uns aos outros em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Uma casa governada pelo Espírito Santo é uma casa cheia de adoração. Isso não se limita apenas ao momento de cultos ou orações, mas se reflete na maneira como as pessoas falam, como se relacionam e como se expressam. Há um espírito constante de louvor e uma atitude de gratidão permeia todas as atividades diárias. Não é incomum ouvir um cântico de louvor em momentos inesperados, como durante a refeição ou ao acordar. 5. Transformação dos relacionamentos. Por último, mas não menos importante, os relacionamentos dentro de uma casa são transformados quando o Espírito Santo assume o comando. Colossenses 3, 13 e 14 nos ensina: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Em uma casa onde o Espírito Santo reina, há mais disposição para perdoar, mais compaixão, e a unidade familiar é fortalecida. Não há lugar para rancor ou amargura, mas para um amor que perdoa e reconcilia. As famílias que permitem o governo do Espírito Santo são testemunhas vivas do poder transformador de Deus. Então, como você saberia se sua casa está realmente sendo governada pelo Espírito Santo? A resposta está nas atitudes, no ambiente de paz, nos frutos do Espírito visíveis e na mudança genuína de coração que ocorre quando ele tem total liberdade para atuar. A Bíblia nos adverte sobre as consequências de rejeitar ou ignorar a presença do Espírito Santo em nossa vida. Embora o Espírito Santo seja um consolo e um guia maravilhoso, ele também é sensível e respeita nossa liberdade de escolha. Quando escolhemos ignorá-lo ou não permitir que ele governe, as consequências podem ser devastadoras, tanto espiritualmente quanto em nossas relações e na nossa casa. A ausência de paz e direção. Quando o Espírito Santo não é permitido agir, o que antes era paz se transforma em inquietação. Em Isaías 57, 20 e 21 é dito: mas os ímpios são como o mar em tumulto que não pode se aquietar, e cujas águas lançam lama e lodo. Não há paz, diz o meu Deus, para os ímpios. A ausência do Espírito Santo gera uma casa marcada pela confusão, pela falta de direção e pela luta constante. Quando não permitimos que ele guie nossas escolhas, a paz que ele oferece se dissipa, dando lugar ao estresse, à frustração e ao conflito. Em vez de sabedoria, muitas vezes tomamos decisões impulsivas ou baseadas nas emoções do momento, que só criam mais caos e divisão. A manifestação de atitudes e comportamentos carnais. Em Romanos 8, 7 e 8, Paulo explica: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quando o Espírito Santo não tem liberdade para governar nossa casa, a carne, os desejos egoístas e o orgulho humano começa a dominar. Em vez de agir com paciência, amor e sabedoria, vemos atitudes egoístas, discussões constantes e falta de autocontrole. Isso leva à falta de união, a relacionamentos quebrados e uma vida familiar sem propósito e sem a paz que Deus deseja para os seus filhos. Perda de sensibilidade espiritual. Outro efeito grave de ignorar o Espírito Santo é a perda de sensibilidade espiritual. Em Efésios 4:30, Paulo nos adverte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Quando ignoramos o Espírito Santo, ele se entristece e se afasta, tornando mais difícil ouvir sua voz ou discernir sua direção. A perda de sensibilidade espiritual resulta em uma vida cristã mais superficial,
onde não conseguimos mais perceber os impulsos de Deus ou reconhecer quando estamos nos afastando de sua vontade. A oração se torna uma formalidade. A palavra de Deus deixa de ser vivificada e a nossa fé enfraquece. Consequências nos relacionamentos familiares. Ignorar o Espírito Santo também afeta diretamente os relacionamentos dentro da casa. Em Tiago 4:1-3, vemos que as brigas e contendas podem ser fruto de desejos não entregues a Deus. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vêm das paixões que militam em vossos membros? Cobiçais e nada tendes. Matais e cobiçais, e não podeis alcançar. Combatis e fazeis guerras, nada tendes porque não pedis. Quando o Espírito Santo não governa, nossas relações tornam-se uma luta por controle, poder ou aprovação. Isso gera divisão, rancor e falta de perdão. O relacionamento com o cônjuge, com os filhos e até com os amigos se torna tóxico, pois deixamos de buscar a reconciliação e a unidade em Cristo, substituindo isso por discussões e mágoas. O risco de endurecimento do coração. Por fim, um dos maiores perigos de ignorar o Espírito Santo é o endurecimento do coração. Em Hebreus 3:7-8, somos alertados. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Quando continuamente ignoramos o Espírito Santo, nosso coração se torna insensível à sua voz. O que antes era uma convicção clara do Espírito se torna algo distante e irreconhecível. Isso não só afeta nossa vida espiritual, mas também enfraquece nossa capacidade de amar e perdoar. O pecado se torna mais fácil de ser cometido e o desejo de viver de acordo com os padrões de Deus diminui. Então, o que acontece quando o Espírito Santo é ignorado? Simplesmente perdemos a paz, a direção divina e a harmonia em nossos lares. Ignorar sua presença é convidar o caos, a divisão e a destruição espiritual. Na Bíblia, encontramos diversos relatos de famílias que experimentaram a presença poderosa de Deus em seus lares. Cada uma dessas histórias serve como um exemplo de como permitir que o Espírito Santo governe o lar pode trazer paz, bênçãos e transformação. Vamos olhar para algumas dessas histórias que demonstram como a presença de Deus fez toda a diferença em suas vidas. A história de Zacarias e Isabel. Zacarias e Isabel eram justos diante de Deus, mas, apesar de seu caráter irrepreensível, haviam sido abençoados com um grande desafio. Isabel era estéril e ambos já eram idosos. Porém, Deus, em sua soberania, revelou-se a Zacarias e lhe prometeu um filho, João, que viria a ser conhecido como o Batista. Em Lucas 1:13-15, o anjo disse a Zacarias: Não temas, Zacarias, porque a tua súplica foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem porás o nome de João. E terás gozo e alegria, e muitos se regozijarão no seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Apesar das dificuldades e da aparente impossibilidade, Zacarias e Isabel viveram uma vida que permitia a Deus operar milagres. A presença do Espírito Santo em sua vida e casa não só os preparou para o nascimento de João, mas também para o cumprimento de um propósito divino. A obediência e a confiança em Deus abriram portas para um milagre extraordinário. A história de Ana e a promessa de Samuel. Em 1 Samuel 1, encontramos a história de Ana, uma mulher que desejava ardentemente ter um filho, mas não conseguia. A sua oração e súplica diante de Deus foram sinceras e cheias de fé. Em 1 Samuel 1:10-11 diz: E ela, com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo:
Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e a tua serva não te esquecer, mas a tua serva der à luz um varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Deus ouviu a oração de Ana e lhe concedeu um filho, Samuel, que se tornaria um grande profeta. Ela dedicou Samuel ao Senhor, permitindo que sua casa fosse um lugar de consagração. A presença de Deus encheu a casa de Ana de alegria e propósito. Sua fé e obediência abriram caminho para que o Espírito Santo usasse Samuel para realizar grandes feitos no reino de Israel. A história de Cornélio e a visita do Espírito Santo Cornélio, um centurião romano, é outro exemplo notável de um lar onde a presença de Deus estava ativa. Em Atos 10, vemos como Cornélio, apesar de ser gentil, buscava a Deus de todo o coração. Ele orava constantemente e dava esmolas aos pobres. O anjo do Senhor apareceu a Cornélio e lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram como memorial diante de Deus. Atos 10, 4. Cornélio, então, recebeu a visita de Pedro e, ao ouvir a mensagem de salvação, ele e toda a sua casa foram batizados no Espírito Santo. A conversão de Cornélio e sua família foi uma demonstração clara de que, quando permitimos que Deus opere em nossas casas, não apenas transformamos nossas vidas, mas também tornamo-nos canais de bênção para aqueles ao nosso redor. 4. A casa de Lídia e sua conversão. Em Atos 16, encontramos Lídia, uma comerciante de púrpura, que teve um encontro com Paulo enquanto ele pregava o Evangelho. Lídia, ao ouvir a palavra de Deus, teve seu coração aberto pelo Espírito Santo. E em Atos 16, 15 está escrito: E quando foi batizada com toda a sua casa, nos rogou, dizendo: Se me julgais fiel ao Senhor, entrai na minha casa e pousai nela. E nos constrangeu a ir. A conversão de Lídia e de sua casa é outro exemplo de como a presença do Espírito Santo pode transformar um lar. Quando ela abriu as portas de sua casa para o Evangelho, não apenas ela, mas toda a sua família experimentou a salvação. A casa de Lídia tornou-se um ponto de encontro para a igreja primitiva. A casa de Jesus e o Espírito Santo. Finalmente, a própria casa de Jesus, sua vida e o ambiente em que ele vivia foi o exemplo máximo de um lar cheio da presença de Deus. Jesus, o Filho de Deus, era o centro de sua casa. A sua vida exemplificou em cada momento o governo do Espírito Santo. Quando permitimos que ele seja o centro de nossas casas, experimentamos a plenitude de sua presença. Essas histórias não são apenas relatos antigos. Elas servem como exemplos poderosos de como nossa casa também pode ser governada pelo Espírito Santo, trazendo não apenas cura e restauração, mas também cumprindo propósitos divinos em nossas vidas. Permitir que o Espírito Santo governe sua casa não é algo que acontece de maneira automática. Assim como qualquer relacionamento, é necessário tempo, dedicação e um coração disposto. Para que o Espírito Santo tenha liberdade para operar em nossa casa, precisamos criar um ambiente propício para sua presença. Vamos explorar algumas práticas espirituais que atraem o Espírito Santo e abrem espaço para ele em nossas vidas e lares. A oração constante e sincera. Em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo nos orienta: Orai sem cessar. A oração é a chave que abre as portas para o Espírito Santo. Quando oramos, não estamos apenas pedindo coisas a Deus, mas nos conectando com Ele e permitindo que Ele se manifeste em nossa vida. A oração diária cria um ambiente de intimidade com Deus. E quando oramos por nossas casas, pedimos a Ele que esteja presente em todos os aspectos da nossa vida familiar. Pode ser uma oração simples, mas sincera, onde convidamos o Espírito Santo para nos guiar, nos proteger e trazer paz para nossos corações e lares. É importante que a oração seja constante,
Não se trata apenas de orar de manhã ou à noite, mas de viver com um espírito de oração, permitindo que nossas conversas com Deus aconteçam durante todo o dia. A leitura e meditação da Palavra de Deus. A Bíblia é a principal ferramenta para conhecermos a vontade de Deus, e ao meditar nela, nos abrimos para a ação do Espírito Santo. Em 2 Timóteo 3, 16, 17, lemos: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando a palavra de Deus habita ricamente em nós, ela nos transforma e nos guia. A leitura diária das Escrituras nos ajuda a alinhar nossas vidas com a vontade de Deus e a convidar o Espírito Santo a agir de forma poderosa em nossa casa. Além disso, meditar sobre os versículos que falam sobre a paz, a sabedoria e a presença de Deus cria um espaço sagrado onde o Espírito Santo pode operar. A prática do louvor e adoração. O louvor é uma forma poderosa de convidar a presença de Deus para o nosso meio. Em Efésios 5, 19 e 20, Paulo nos ensina: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O ambiente de louvor e adoração atrai a presença do Espírito Santo, porque o coração que adora a Deus está completamente focado nele. Em nossa casa, podemos criar momentos de louvor durante o dia, seja em oração ou ao ouvir músicas cristãs. O louvor não é apenas uma atividade musical. É um meio de reconhecermos a grandeza de Deus e de nos rendermos ao seu governo. O jejum e a consagração. O jejum é uma prática que ajuda a humilhar nossa carne e a nos aproximarmos mais de Deus. Em Mateus 6, 16, 18, Jesus nos ensina sobre a prática do jejum e como ele deve ser feito com um coração sincero e voltado para Deus. Mas quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuam, mas sim ao teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. O jejum não é apenas uma abstinência de alimentos, mas é uma entrega do nosso coração a Deus. Ao jejuarmos, nossa sensibilidade espiritual é aumentada e nos tornamos mais abertos à ação do Espírito Santo. Ao fazer isso de forma prática em nossa vida familiar, podemos separar momentos de jejum e oração, buscando consagrar nossa casa ao Senhor e permitindo que o Espírito Santo governe em nossas decisões, atitudes e relacionamentos. 5. A prática do perdão e reconciliação. O perdão é essencial para manter a presença do Espírito Santo em nossos lares. Em Mateus 6, 14-15, Jesus ensina: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Quando a falta de perdão prevalece em um lar, o Espírito Santo encontra resistência. O perdão traz cura, restauração e cria um espaço onde o Espírito Santo pode agir livremente. Em uma casa onde o perdão é uma prática constante, os corações estão abertos para a presença de Deus, e o Espírito Santo tem liberdade para agir e curar as feridas. A reconciliação entre os membros da família é uma das maneiras mais poderosas de abrir a porta para o Espírito Santo. C. O acolhimento da hospitalidade e da generosidade. Em Hebreus 13, 2, somos instruídos: não negligencieis a hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saber, hospedaram anjos. A hospitalidade e a generosidade são práticas que atraem a presença de Deus em nosso lar. Quando abrimos nossa casa para servir aos outros, seja com um simples ato de acolhimento ou com uma generosa ajuda material,
Estamos seguindo o exemplo de Cristo e permitindo que o Espírito Santo use nossa casa como um lugar de bênção para os outros. A generosidade é uma forma prática de mostrar o amor de Deus. E ao fazer isso, convidamos o Espírito Santo a atuar em nossos corações e em nossa casa. Com essas práticas espirituais, podemos criar um ambiente onde o Espírito Santo é bem-vindo e tem total liberdade para governar. Não se trata de perfeição, mas de um coração aberto e disposto a permitir que Deus seja o Senhor de nossa vida e de nossa casa. Agora que exploramos as maravilhas de permitir que o Espírito Santo governe nossa casa, fica claro que essa decisão não é apenas um benefício pessoal, mas uma transformação profunda que afeta todos os aspectos da nossa vida familiar e espiritual. A presença de Deus não é algo que devemos buscar apenas em momentos de crise, mas sim um desejo constante de viver em sua plenitude, permitindo que Ele nos guie a cada passo. Dicas práticas para viver com o Espírito Santo, governando sua casa estabeleça. Um tempo diário para oração. Comece o dia com uma oração sincera, convidando o Espírito Santo para dirigir seus passos e transformar sua casa. Não espere apenas por momentos de crise para orar, mas crie uma rotina de buscar a presença de Deus diariamente. Medite na palavra de Deus. Reserve tempo para ler a Bíblia e meditar sobre as Escrituras. Deixe que a palavra de Deus seja a guia para suas decisões e o fundamento para seus relacionamentos. O Espírito Santo usa a palavra para nos ensinar, corrigir e orientar. Pratique o perdão e a reconciliação. Não permita que as mágoas ou ressentimentos dominem sua casa. Sempre que houver desentendimentos, busque o perdão e a restauração. Isso abre espaço para a paz de Deus, que só pode ser vivida quando há reconciliação. Crie momentos de louvor e adoração em família. Não deixe que o louvor seja algo isolado ou ocasional. Ao invés disso, faça do louvor uma prática regular em sua casa. Pode ser durante a oração ou ao ouvir músicas cristãs. Esse ambiente atrai a presença do Espírito Santo. Abra sua casa para servir ao próximo. A generosidade e a hospitalidade criam um ambiente de cura e bênção. Abrir sua casa para os outros não só beneficia quem é recebido, mas também transforma seu lar em um lugar de graça e amor. O desafio de viver com o Espírito Santo como governante da casa, a decisão de permitir que o Espírito Santo governe, nossa casa é um compromisso contínuo. Não estamos apenas pedindo que Ele abençoe nossa casa de vez em quando, mas que Ele seja o Senhor de cada canto, de cada aspecto da nossa vida familiar. Isso envolve fazer escolhas diárias que refletem nossa confiança nele e a disposição para seguir seus caminhos. Que hoje você tome a decisão de abrir as portas de sua casa ao Espírito Santo. Que Ele tenha liberdade para transformar seu lar, restaurar seus relacionamentos e guiá-lo em todos os passos da sua jornada. Quando o Espírito Santo governa, a transformação é inevitável em sua vida, em sua casa e, por consequência, em tudo ao seu redor. Se este vídeo tem falado ao seu coração, curta e compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Deixe nos comentários como você pretende abrir sua casa para o Espírito Santo. Inscreva-se no canal para mais vídeos que vão ajudá-lo a viver de maneira mais profunda e significativa com Deus. Que Deus abençoe sua casa e sua família abundantemente.